Você já sentiu que algo terrível estava se aproximando, mas não sabia exatamente o que? Você que está me assistindo agora, talvez tenha acordado nos últimos dias com uma sensação estranha no peito, uma inquietação que não consegue explicar. E se eu te disser que essa angústia que você está sentindo pode estar conectada com um aviso profético que Padre Pio fez décadas atrás e que a partir do dia 18 deste mês, eventos extraordinários começarão a se manifestar na humanidade? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um santo comum. Ele era um homem escolhido por Deus para carregar os estigmas de Cristo, para curar os enfermos através de milagres inexplicáveis e, principalmente, para receber revelações divinas sobre o futuro da humanidade. Entre os anos de 1945 e 1968, período em que viveu após a Segunda Guerra Mundial, Padre Pio recebeu visões apocalípticas que ele compartilhou apenas com seus confidentes mais próximos. Uma dessas visões, que permaneceu em segredo por décadas, falava sobre um período específico em que a humanidade passaria por uma grande provação, começando sempre em datas marcantes do calendário cristão. Durante seus êxtases místicos, Padre Pio via claramente que haveria um momento na história em que Deus permitiria que forças espirituais se manifestassem de forma mais intensa na Terra. Ele descreveu que seria como se um véu fosse retirado entre o mundo espiritual e o mundo material, permitindo que tanto as bênçãos divinas quanto as tentações demoníacas se tornassem mais evidentes na vida das pessoas. O Santo Capuchinho alertava que essas manifestações não seriam aleatórias, mas seguiriam um cronograma divino preciso, sempre se intensificando em datas específicas que coincidiriam com momentos de grande significado espiritual. Escreva Amém nos comentários se você sente que Deus está preparando algo especial para a sua vida. O aviso de Padre Pio não era sobre o fim do mundo, como muitos poderiam imaginar, mas sobre uma grande purificação espiritual que a humanidade precisaria passar. Ele explicava que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre avisa seus filhos antes de permitir grandes transformações. Assim como avisou Noé sobre o dilúvio, assim como alertou os profetas sobre a destruição de cidades ímpias, Deus usaria seus santos para preparar a humanidade para tempos de maior intensidade espiritual. Padre Pio via que essas mudanças começariam de forma sutil, mas se tornariam cada vez mais evidentes conforme as pessoas prestassem atenção aos sinais. Nos últimos meses antes de sua morte, em 1968, Padre Pio confidenciou a alguns de seus filhos espirituais mais próximos que havia recebido uma revelação específica sobre datas futuras. Ele falou sobre períodos em que a ação de Deus se intensificaria na Terra, sempre começando em dias 18 de meses específicos. Segundo suas visões, essas datas não seriam coincidências, mas momentos escolhidos pela providência divina, para derramar graças especiais sobre aqueles que estivessem preparados espiritualmente, e também para permitir que as consequências do pecado se manifestassem mais claramente na vida daqueles que persistissem na rebelião contra Deus. O santo de Pietrelcina explicava que o número 18 tinha um significado místico especial nas Sagradas Escrituras. Na numerologia bíblica, o 18 representa a libertação e a vitória sobre a opressão. Foi no 18º dia que Jesus ressuscitou dos mortos, considerando que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Foi também aos 18 anos que Jesus começou a se manifestar publicamente, preparando-se para seu ministério. Padre Pio via que Deus escolheria dias 18 específicos para começar novas fases de seu plano salvífico para a humanidade.
Comenta "Eu creio" se você acredita que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Durante suas visões estáticas, Padre Pio observava que essas manifestações divinas não seriam iguais para todas as pessoas. Aqueles que vivessem em estado de graça, que frequentassem os sacramentos regularmente, que tivessem uma vida de oração consistente, experimentariam essas mudanças como bênçãos extraordinárias. Eles receberiam graças especiais, curas milagrosas, proteção divina e uma clareza espiritual sem precedentes. Por outro lado, aqueles que persistissem no pecado, que rejeitassem a misericórdia de Deus, que vivessem em rebelião constante contra os mandamentos divinos, experimentariam essas mesmas manifestações como purificação e correção divina. O aspecto mais impressionante das revelações de Padre Pio era sua precisão sobre como essas mudanças se manifestariam na vida prática das pessoas. Ele via que famílias inteiras passariam por transformações profundas, algumas sendo abençoadas com reconciliações milagrosas e outras sendo purificadas através de provações que as levariam ao arrependimento. Via que pessoas que pareciam perdidas para sempre encontrariam subitamente o caminho de volta para Deus, enquanto outras, que se consideravam justas, descobririam áreas de suas vidas que precisavam de conversão profunda. Padre Pio alertava também sobre sinais específicos que acompanhariam esses períodos de intensificação espiritual. Haveria um aumento significativo de conversões genuínas, pessoas abandonando vícios de forma sobrenatural, curas inexplicáveis acontecendo com maior frequência e também manifestações claras da presença demoníaca na vida daqueles que persistissem na rebelião contra Deus. Ele via que seria como se Deus permitisse que tanto sua luz quanto as trevas se manifestassem de forma mais evidente, para que ninguém pudesse dizer que não teve oportunidade de escolher o lado correto. Escreva "Protege minha família" nos comentários para pedir a intercessão de Padre Pio. As visões de Padre Pio sobre esses períodos especiais incluíam detalhes sobre como as pessoas deveriam se preparar espiritualmente. Ele enfatizava que a oração do terço seria uma arma poderosíssima durante esses tempos, especialmente quando rezado em família. Via que casas onde se rezasse o terço regularmente seriam protegidas de forma sobrenatural, enquanto lares onde Deus fosse negligenciado ou rejeitado experimentariam maior turbulência espiritual. Aconselhava que as famílias se reunissem diariamente para orar, especialmente às 18 horas, criando uma conexão simbólica com o número místico que marcaria esses períodos especiais. O santo também recebia revelações sobre a importância da confissão sacramental durante esses tempos. Ele via que pessoas que há anos não se confessavam sentiriam subitamente um impulso irresistível de buscar o sacramento da reconciliação. Via padres sendo procurados por multidões de penitentes, confessionários que permaneciam vazios por meses, ficando ocupados dia e noite. Explicava que seria como se o Espírito Santo tocasse profundamente a consciência das pessoas, fazendo-as reconhecer pecados que há muito tempo tinham esquecido ou justificado. Padre Pio descrevia também mudanças significativas que aconteceriam no mundo natural durante esses períodos. Ele via que eventos climáticos incomuns acompanhariam as mudanças espirituais, não como castigos divinos, mas como sinais da proximidade especial de Deus. Falava de chuvas que trariam bênçãos especiais para algumas regiões, ventos que levariam embora influências negativas de certas localidades, e até mesmo mudanças na luminosidade do Sol e da Lua que serviriam como lembretes cósmicos da soberania divina sobre toda a criação. Comenta: "Vem, Senhor Jesus", se você deseja que Deus se manifeste poderosamente em sua vida.
Uma das revelações mais tocantes que Padre Pio recebeu dizia respeito às crianças durante esses períodos especiais. Ele via que meninos e meninas pequenos teriam visões de anjos e santos, falariam sobre Jesus de forma sobrenatural e até mesmo receberiam dons especiais de cura e profecia. Via pais ficando impressionados com a sabedoria espiritual que suas próprias crianças demonstrariam, pequenos intercedendo por adultos e trazendo conversões através de suas orações inocentes. Explicava que Deus usaria especialmente os corações puros das crianças para manifestar sua glória durante esses tempos. O santo capuchinho também alertava sobre a importância de discernir corretamente esses fenômenos sobrenaturais. Ele via que, junto com as manifestações autenticamente divinas, haveria também falsificações diabólicas tentando confundir os fiéis. Ensinava que os verdadeiros milagres divinos sempre produziriam frutos de paz, humildade, amor e conversão, enquanto as falsificações demoníacas gerariam orgulho espiritual, divisão, confusão e afastamento dos sacramentos. Aconselhava que todas as experiências sobrenaturais fossem submetidas ao discernimento de sacerdotes piedosos e experientes na vida espiritual. Durante suas experiências místicas, Padre Pio via também como esses períodos afetariam diferentes profissões e estados de vida. Via médicos recebendo inspirações sobrenaturais para curas que a ciência não conseguia explicar, professores sendo guiados a educar com uma sabedoria que vinha do alto, comerciantes sendo movidos a praticar a justiça de forma exemplar, e até mesmo políticos sendo tocados pela graça para servir verdadeiramente ao bem comum. Via que nenhuma área da atividade humana ficaria imune a essas manifestações especiais da providência divina. Escreva: transforme meu coração nos comentários se você quer que Deus mude completamente sua vida. Padre Pio alertava especificamente sobre como esses períodos afetariam os relacionamentos humanos. Ele via que casamentos que pareciam irrecuperáveis experimentariam reconciliações milagrosas, filhos rebeldes voltariam espontaneamente para casa pedindo perdão, amizades destruídas por anos de mágoa seriam restauradas de forma sobrenatural. Mas também via que relacionamentos baseados apenas em interesses mundanos ou em pecado seriam purificados através de crises que levariam as pessoas a escolher entre Deus e seus próprios desejos egoístas. O santo recebia revelações detalhadas sobre como a Igreja Católica seria afetada durante esses períodos especiais. Ele via um aumento extraordinário nas vocações religiosas, com jovens abandonando carreiras promissoras para seguir o chamado divino. Via seminários que estavam semivazios sendo preenchidos por candidatos fervorosos, conventos recebendo novas postulantes movidas por uma sede autêntica de santidade. Via também paróquias que estavam mornas espiritualmente sendo revitalizadas por uma renovação genuína da fé entre os fiéis. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam marcados também por um fenômeno extraordinário: a multiplicação de milagres eucarísticos. Ele via hóstias consagradas manifestando visualmente a presença real de Cristo, pessoas sendo curadas instantaneamente durante a comunhão, e até mesmo não católicos sendo convertidos pela evidência sobrenatural da presença de Jesus na Eucaristia. Via que seria como se Nosso Senhor quisesse se manifestar de forma mais evidente no sacramento do altar, para fortalecer a fé dos católicos e atrair aqueles que ainda não o conheciam verdadeiramente. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, para que Padre Pio interceda por elas também. Padre Pio descrevia com emoção as mudanças que aconteceriam na vida de oração das pessoas durante esses períodos.
Ele via que fiéis que lutavam com distrações durante a oração experimentariam subitamente uma facilidade sobrenatural para se concentrar nas coisas de Deus. Via pessoas recebendo inspirações claras durante a meditação, locuções interiores que as guiariam em decisões importantes e até mesmo êxtases místicos em casos especiais. Via que a oração deixaria de ser um esforço para se tornar uma necessidade natural, como respirar ou comer. O santo também recebia revelações sobre como esses períodos afetariam a relação das pessoas com o dinheiro e os bens materiais. Ele via ricos sendo movidos a distribuir suas fortunas para ajudar os necessitados, não por obrigação, mas por uma alegria sobrenatural em servir a Deus através da caridade. Via pobres descobrindo uma riqueza espiritual que os fazia mais felizes que muitos milionários, e via que todas as classes sociais seriam tocadas pela graça de reconhecer que a verdadeira felicidade não vem dos bens terrenos, mas da união com Deus. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos especiais afetariam até mesmo os animais e a natureza. Ele via animais domésticos demonstrando comportamentos incomuns que serviriam como sinais para suas famílias, plantas florescendo fora de época em jardins de casas abençoadas e até mesmo fenômenos atmosféricos que acompanhariam momentos de oração intensa. Explicava que toda a criação participa do plano divino e que durante esses tempos especiais, até mesmo a natureza daria testemunho da proximidade de Deus. Comenta: glória a Deus se você reconhece sua mão poderosa em sua vida. Padre Pio alertava que esses períodos não seriam uniformes no tempo, mas teriam intensidades diferentes. Alguns dias seriam marcados por manifestações mais suaves da graça divina, enquanto outros veriam intervenções mais dramáticas do céu. Ele via que as pessoas espiritualmente preparadas reconheceriam esses ritmos e saberiam aproveitar melhor cada momento de graça especial. Aconselhava que durante os dias mais intensos, as famílias deveriam multiplicar suas orações e práticas de piedade, enquanto nos períodos mais suaves deveriam se preparar espiritualmente para as próximas ondas de graça. O santo capuchinho recebia também revelações específicas sobre como esses períodos afetariam diferentes países e regiões do mundo. Ele via que nações que honrassem publicamente a Deus receberiam bênçãos especiais em forma de prosperidade justa, paz social e lideranças sábias. Já países que perseguissem a religião ou promovessem ideologias contrárias à lei natural experimentariam uma intensificação de seus problemas internos até que seus dirigentes e povos reconhecessem a necessidade de voltar para Deus. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam acompanhados por um fenômeno extraordinário no mundo das comunicações. Ele via que mensagens de esperança e conversão se espalhariam rapidamente pelo mundo, através de meios que na época ele não conseguia compreender completamente, mas que descrevia como vozes que alcançariam simultaneamente milhões de corações. Via que testemunhos de milagres e conversões se multiplicariam de forma viral, inspirando pessoas do mundo inteiro a buscar a Deus com maior fervor. Escreva "Eu confio" nos comentários se você acredita que Deus tem o controle de todas as situações. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria também um aumento significativo nas aparições de Nossa Senhora e outros santos. Ele observava que a Mãe de Deus se manifestaria com maior frequência para guiar, consolar e advertir seus filhos, especialmente em locais onde houvesse grande devoção mariana. Via que essas aparições não seriam apenas para videntes especiais, mas que muitas pessoas comuns receberiam visitas sobrenaturais que as ajudariam em momentos cruciais de suas vidas.
O santo descrevia com admiração como esses períodos influenciariam a arte, a música e a literatura. Ele via artistas sendo inspirados a criar obras que elevariam as almas para Deus, músicos compondo melodias que tocariam profundamente os corações e os preparariam para a oração, escritores recebendo inspirações para produzir textos que convertariam multidões. Via que haveria uma verdadeira renovação cultural, orientada para os valores eternos, contrastando com a decadência moral que marcaria outros aspectos da sociedade. Padre Pio alertava que esses períodos também revelariam claramente a realidade da guerra espiritual que acontece constantemente ao nosso redor. Ele via que demônios se manifestariam de forma mais evidente na vida de pessoas que persistissem no pecado grave. Não para assustá-las, mas para que reconhecessem a realidade do mal e buscassem a proteção divina. Via que muitas pessoas que não acreditavam na existência do diabo seriam forçadas a reconhecer essa realidade através de experiências que não poderiam negar ou explicar naturalmente. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos afetariam especificamente a vida dos sacerdotes. Ele via padres que estavam desanimados em seu ministério, recebendo renovação sobrenatural de seu zelo apostólico, confessores sendo procurados por filas enormes de penitentes, pregadores recebendo inspirações celestiais que converteriam multidões. Mas também via que sacerdotes mundanos ou que vivessem em pecado experimentariam uma purificação intensa que os levaria ou à conversão genuína ou ao afastamento do ministério. Comenta: renova minha fé, se você quer que Deus fortaleça sua confiança nele. Padre Pio recebia revelações tocantes sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas idosas e enfermas. Ele via anciãos recebendo graças especiais de preparação para uma morte santa, enfermos experimentando não necessariamente a cura física, mas uma paz sobrenatural que transformaria seus sofrimentos em oferendas agradáveis a Deus. Via que muitos doentes se tornariam intercessores poderosos durante esses tempos, suas orações alcançando graças extraordinárias para outras pessoas. O Santo Capuchinho descrevia também como esses períodos influenciariam o mundo do trabalho e dos negócios. Ele via empresários sendo movidos a tratar seus funcionários com justiça exemplar, trabalhadores descobrindo alegria sobrenatural em suas atividades diárias quando as ofereciam a Deus, e até mesmo transformações em ambientes de trabalho que eram dominados pela competição desleal e pela desonestidade. Via que o próprio conceito de sucesso seria redefinido para muitas pessoas, que descobririam que a verdadeira prosperidade inclui sempre a dimensão espiritual. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam marcados por um fenômeno especial relacionado aos sonhos e à vida onírica das pessoas. Ele via que fiéis receberiam sonhos proféticos que os ajudariam a tomar decisões importantes, sonhos de advertência que os protegeriam de perigos, e até mesmo sonhos de consolação nos quais receberiam visitas de santos e entes queridos falecidos. Via que muitas conversões aconteceriam através dessas experiências oníricas que ninguém poderia negar como meramente naturais. Padre Pio alertava especificamente sobre a importância de manter a humildade durante esses períodos especiais. Ele via que algumas pessoas, ao receberem graças extraordinárias, poderiam cair na tentação do orgulho espiritual, achando-se superiores aos outros ou especialmente escolhidas por Deus. Advertia que essa tentação seria particularmente perigosa e que poderia fazer com que pessoas perdessem rapidamente as graças que haviam recebido. Aconselhava que todas as experiências sobrenaturais fossem vividas com simplicidade e gratidão, sem buscar publicidade ou reconhecimento humano,
Escreva, mantém-me humilde nos comentários para pedir essa graça especial a Deus. O santo descrevia como esses períodos afetariam especificamente a vida familiar. Ele via que jantares em família se tornariam momentos de oração natural, crianças perguntando espontaneamente sobre Deus e a vida eterna, avós transmitindo tradições religiosas com renovado fervor, e toda a atmosfera doméstica sendo transformada pela presença mais evidente do Sagrado Coração de Jesus. Via que lares que há anos não rezavam juntos descobririam subitamente a beleza da oração familiar. Padre Pio recebia revelações detalhadas sobre como esses períodos influenciariam a educação das crianças e jovens. Ele via professores católicos recebendo inspirações especiais para educar não apenas a mente, mas também o coração de seus alunos, escolas católicas experimentando uma renovação de sua identidade cristã e até mesmo instituições seculares sendo tocadas por educadores que integrariam valores eternos em seu ensino. Via que muitas vocações religiosas nasceriam durante as aulas de pessoas que souberem unir competência profissional com testemunho cristão autêntico. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos especiais revelariam a interconexão misteriosa entre todas as almas. Ele via que orações feitas por uma pessoa em determinado lugar alcançariam graças para pessoas completamente desconhecidas em outros continentes, que sacrifícios oferecidos por fiéis fervorosos obteriam conversões de pecadores que nem sabiam que alguém estava rezando por eles. Via que seria como se o corpo místico de Cristo se tornasse mais transparente, permitindo que as pessoas percebessem melhor como suas ações espirituais afetam toda a humanidade. O santo capuchinho via também que esses períodos seriam marcados por curas extraordinárias que não se limitariam apenas ao aspecto físico. Ele observava pessoas sendo curadas de vícios que as dominavam há décadas, outras sendo libertadas de traumas psicológicos profundos, famílias inteiras sendo curadas de padrões destrutivos que passavam de geração em geração. Via que seria como se Jesus continuasse seu ministério de cura de forma ainda mais evidente, tocando não apenas os corpos, mas também as mentes, os corações e as relações humanas. Comenta: cura minha alma, se você precisa da cura interior que só Jesus pode dar. Padre Pio descrevia com emoção especial como esses períodos afetariam as pessoas que haviam perdido a fé ou que se consideravam ateus. Ele via que muitas dessas pessoas experimentariam eventos tão extraordinários em suas vidas que não conseguiriam mais negar a existência de Deus. Via intelectuais orgulhosos sendo humilhados por experiências que não conseguiriam explicar com suas teorias materialistas, científicos descobrindo que há realidades que transcendem completamente o método experimental, e filósofos sendo confrontados com evidências concretas da dimensão sobrenatural da existência. O santo recebia também revelações sobre como esses períodos influenciariam o mundo da medicina e da saúde. Ele via médicos sendo inspirados a descobrir tratamentos revolucionários que ajudariam milhões de pessoas, enfermeiros recebendo dons especiais de consolação, que trariam paz sobrenatural aos enfermos, e hospitais sendo transformados em verdadeiros oásis de esperança, onde a presença de Deus seria quase tangível. Via que muitos profissionais da saúde descobririam que sua vocação não era apenas científica, mas também espiritual. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam acompanhados por mudanças significativas na forma como as pessoas entenderiam a morte e a vida eterna. Ele via que muitos fiéis receberiam consolações especiais sobre entes queridos falecidos, sonhos e visões que confirmariam a realidade da vida após a morte.
e uma diminuição significativa do medo da morte entre aqueles que vivessem em estado de graça. Via que os velórios e funerais de pessoas santas se tornariam verdadeiras celebrações da esperança cristã. Padre Pio alertava que durante esses períodos seria crucial manter uma vida sacramental intensa. Ele via que pessoas que frequentassem diariamente a missa receberiam graças proporcionalmente maiores, que aqueles que se confessassem regularmente teriam discernimento mais claro para reconhecer as inspirações divinas, e que famílias que adorassem juntas o Santíssimo Sacramento experimentariam uma união sobrenatural que resistiria a qualquer tentativa de divisão. Aconselhava que ninguém desperdiçasse essas oportunidades extraordinárias de crescimento espiritual. Escreva "Eucaristia é vida" nos comentários se você reconhece Jesus presente na Santa Missa. O Santo Capuchinho descrevia como esses períodos afetariam especificamente as pessoas consagradas, freiras, irmãos religiosos e membros de movimentos leigos. Ele via comunidades religiosas que estavam desanimadas, recebendo vocações numerosas e fervorosas, institutos seculares descobrindo renovado zelo apostólico e movimentos leigos sendo instrumentos privilegiados para a evangelização durante esses tempos especiais. Via que muitas pessoas descobririam sua vocação específica dentro da Igreja através de inspirações claras que receberiam durante esses períodos. Padre Pio recebia revelações tocantes sobre como esses períodos influenciariam especificamente as famílias que passavam por crises matrimoniais. Ele via casais que estavam à beira do divórcio, descobrindo subitamente o amor verdadeiro que os havia unido originalmente. Cônjuges infiéis sendo tocados por uma contrição profunda que os levaria à confissão e à reconciliação. E famílias destruídas sendo reconstituídas através de perdão sobrenatural que só Deus poderia conceder. Via que muitos advogados especializados em divórcio ficariam admirados com a diminuição de casos durante esses períodos. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos revelariam a importância da devoção aos anjos da guarda. Ele via que muitas pessoas começariam a perceber a presença e a ação de seus anjos protetores de forma mais evidente, recebendo inspirações claras sobre decisões importantes, sendo protegidas de acidentes através de intervenções angelicais visíveis e até mesmo sendo consoladas por seus anjos em momentos de grande sofrimento. Via que a oração aos anjos se tornaria mais comum e fervorosa entre os fiéis. O santo descrevia também como esses períodos afetariam o mundo das comunicações e da tecnologia. Ele via que instrumentos de comunicação seriam usados providencialmente para espalhar mensagens de esperança e conversão, que testemunhos de milagres alcançariam rapidamente pessoas do mundo inteiro, e que até mesmo pessoas que se opunham à religião seriam tocadas por conteúdos cristãos que chegassem até elas de forma aparentemente casual. Via que Deus usaria todos os meios disponíveis para alcançar seus filhos durante esses tempos especiais. Comenta: "Usa-me, Senhor, se você quer ser instrumento de Deus para tocar outras vidas." Padre Pio alertava especificamente sobre a importância de manter a vida de oração durante esses períodos, especialmente a oração do terço. Ele via que famílias que rezassem o rosário juntas criariam verdadeiros escudos de proteção espiritual ao redor de suas casas, que pessoas que meditassem os mistérios do terço receberiam insights profundos sobre a vida de Jesus e Maria, e que comunidades que se reunissem para rezar o rosário em grupo experimentariam milagres extraordinários. Via que Nossa Senhora multiplicaria suas intervenções maternais em favor daqueles que a honrassem através dessa oração predileta.
O santo capuchinho recebia revelações detalhadas sobre como esses períodos influenciariam especificamente os jovens. Ele via adolescentes que estavam perdidos em vícios e comportamentos destrutivos, sendo tocados subitamente pela graça e mudando completamente de vida, jovens adultos descobrindo suas vocações profissionais através de inspirações claras, e estudantes universitários integrando fé e ciência de forma harmoniosa em seus estudos. Via que muitos jovens se tornariam líderes de renovação espiritual em suas comunidades, escolas e universidades. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam marcados por um fenômeno especial relacionado à música sacra e à liturgia. Ele via que coros paroquiais receberiam inspirações para cantar de forma que elevaria extraordinariamente os corações dos fiéis durante as celebrações, que compositores criariam música sacra capaz de mover multidões à conversão, e que a própria participação na liturgia se tornaria mais consciente e fervorosa. Via que muitas pessoas descobririam através da música sacra bem executada uma porta de entrada para uma espiritualidade mais profunda. Padre Pio descrevia com admiração como esses períodos afetariam o relacionamento das pessoas com a natureza e o meio ambiente. Ele via que muitos fiéis descobririam na contemplação da criação um caminho privilegiado para chegar ao Criador, que jardineiros e agricultores receberiam inspirações especiais para cultivar a terra de forma que honrasse a Deus, e que até mesmo atividades simples, como caminhar na natureza, se tornariam momentos de oração contemplativa. Via que a ecologia verdadeira nasceria da percepção de que toda a criação é sacramento da presença divina. Escreva Deus Criador nos comentários se você reconhece a mão de Deus em toda a natureza. O santo alertava que durante esses períodos seria fundamental manter uma atitude de discernimento constante. Ele via que junto com as manifestações autenticamente divinas, haveria também tentativas de falsificação por parte das forças do mal, que tentariam confundir os fiéis através de fenômenos aparentemente sobrenaturais, mas que produziriam frutos de orgulho, divisão e afastamento da Igreja. Aconselhava que todas as experiências extraordinárias fossem submetidas ao discernimento de sacerdotes prudentes e experientes na vida espiritual, e que ninguém tomasse decisões importantes baseadas apenas em supostas revelações privadas. Padre Pio via que esses períodos especiais também revelariam de forma mais clara a importância da devoção às almas do purgatório. Ele observava que muitos fiéis receberiam inspirações para rezar e oferecer missas pelas almas que se purificam, que essas almas, em gratidão, intercederiam de forma especial por seus benfeitores terrenos, e que haveria um intercâmbio de graças entre a igreja militante e a igreja padecente, que beneficiaria extraordinariamente ambas. Via que muitas famílias redescobririam a importância de rezar por seus entes queridos falecidos. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos influenciariam especificamente o mundo dos negócios e da economia. Ele via empresários cristãos sendo inspirados a criar modelos de negócio que unissem prosperidade material com responsabilidade social e valores éticos. Trabalhadores descobrindo alegria sobrenatural em suas atividades profissionais quando as ofereciam a Deus, e comunidades inteiras sendo beneficiadas por iniciativas econômicas orientadas pelos princípios da doutrina social da Igreja. O santo capuchinho descrevia também como esses períodos afetariam as relações internacionais e a política mundial. Ele via que governantes piedosos receberiam inspirações especiais para promover a paz e a justiça entre as nações,
que diplomatas católicos seriam instrumentos da providência para resolver conflitos através de negociações inspiradas pela caridade cristã, e que até mesmo organizações internacionais seriam influenciadas por pessoas que integrariam competência técnica com sabedoria sobrenatural. Comenta Paz no Mundo, se você reza pelas autoridades e pelos líderes mundiais. Padre Pio recebia revelações específicas sobre como esses períodos afetariam a relação das pessoas com o sofrimento e as provações da vida. Ele via que fiéis que aprendessem a unir seus sofrimentos aos de Cristo crucificado descobririam uma fonte inesgotável de graças para si mesmos e para outros, que pessoas que antes se revoltavam contra as dificuldades encontrariam sentido sobrenatural em suas provações, e que o próprio conceito de sucesso e felicidade seria redefinido para muitos, que descobririam que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias externas, mas da união com Deus. Nas visões do santo, esses períodos seriam acompanhados por um fenômeno extraordinário relacionado aos livros e à literatura espiritual. Ele via que muitas pessoas sentiriam subitamente sede de conhecimento sobre Deus, que livrarias católicas não conseguiriam atender à demanda por livros de santos e autores espirituais, e que até mesmo pessoas que nunca haviam se interessado por leitura descobririam nas obras místicas e teológicas um alimento essencial para suas almas. Via que muitos escritores receberiam inspirações para produzir obras que tocariam profundamente os corações de seus leitores. Padre Pio alertava que esses períodos exigiriam uma preparação espiritual cuidadosa das famílias católicas. Ele aconselhava que os pais intensificassem a educação religiosa de seus filhos, que criassem ambientes domésticos que favorecessem a oração e a reflexão, que estabelecessem tradições familiares que fortalecessem a identidade cristã do lar. Via que crianças criadas nesse ambiente estariam melhor preparadas para reconhecer e aproveitar as graças especiais que Deus derramaria durante esses tempos extraordinários. O santo descrevia como esses períodos revelariam de forma mais evidente a realidade da comunhão dos santos. Ele via que muitos fiéis experimentariam de forma quase tangível a intercessão de santos de sua devoção, que pessoas receberiam inspirações claras sobre quais santos invocarem determinadas necessidades e que até mesmo aparições de santos se tornariam mais frequentes, especialmente para console e orientação espiritual. Via que a dimensão celestial da existência se tornaria mais real e presente na vida cotidiana dos cristãos. Escreva Santos do Céu nos comentários se você acredita na intercessão poderosa dos santos. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria também uma intensificação da guerra espiritual, mas sempre com a vitória final pertencendo a Cristo e à sua Igreja. Ele observava que pessoas que vivessem em estado de graça experimentariam uma proteção sobrenatural contra as tentações e ataques demoníacos, que famílias que mantivessem uma vida de oração regular criariam verdadeiros santuários domésticos onde o mal não conseguiria penetrar, e que comunidades cristãs fervorosas se tornariam focos de irradiação da luz divina em suas regiões. Durante suas experiências místicas, Padre Pio recebia também revelações sobre como esses períodos influenciariam especificamente as pessoas que trabalhavam na área da saúde mental e do aconselhamento. Ele via psicólogos e psiquiatras cristãos sendo inspirados a integrar a dimensão espiritual em seus tratamentos, que terapeutas descobririam que muitos problemas emocionais tinham raízes espirituais que só poderiam ser curadas através da oração e dos sacramentos,
e que até mesmo profissionais não cristãos seriam levados a reconhecer a importância da fé no processo de cura integral da pessoa humana. O Santo Capuchinho descrevia também como esses períodos afetariam o mundo das artes plásticas e da arquitetura. Ele via artistas sendo inspirados a criar obras que elevassem as almas para a contemplação do divino. Arquitetos recebendo inspirações para projetar espaços que favorecessem a oração e o recolhimento, e até mesmo artesãos simples descobrindo que seus trabalhos manuais poderiam ser oferendas agradáveis a Deus quando realizados com amor e dedicação. Via que haveria uma renovação da arte sacra que tocaria profundamente os corações dos fiéis. Padre Pio alertava especificamente sobre a importância de manter a vida de caridade durante esses períodos. Ele via que pessoas que praticassem as obras de misericórdia corporais e espirituais receberiam graças proporcionalmente maiores, que famílias que abrissem suas casas para acolher necessitados experimentariam bênçãos extraordinárias, e que comunidades que se organizassem para servir os mais pobres se tornariam instrumentos privilegiados da ação divina. Via que a caridade seria como um canal que multiplicaria todas as outras graças recebidas durante esses tempos especiais. Comenta Caridade Sem Limites, se você quer amar como Jesus amou. Nas visões de Padre Pio, esses períodos seriam marcados por um fenômeno especial relacionado às peregrinações e aos santuários marianos. Ele via que lugares de devoção a Nossa Senhora receberiam multidões de peregrinos movidos por inspirações sobrenaturais, que muitas curas e conversões aconteceriam durante essas peregrinações e que até mesmo pessoas que inicialmente fariam essas viagens por motivos turísticos ou culturais seriam tocadas pela graça e voltariam transformadas espiritualmente. Via que Nossa Senhora multiplicaria suas manifestações maternas nesses lugares santos. O santo recebia revelações tocantes sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas que cuidam de idosos e enfermos. Ele via enfermeiros, cuidadores e familiares recebendo paciência sobrenatural para servir com amor, que pessoas idosas e doentes se tornariam fontes de sabedoria e intercessão para suas famílias, e que o próprio ato de cuidar dos mais frágeis se tornaria uma escola de santificação para quem o praticasse com amor genuíno. Via que muitas vocações religiosas nasceriam dessas experiências de serviço caritativo. Padre Pio descrevia como esses períodos revelariam de forma mais evidente a importância da vida contemplativa dentro da Igreja. Ele via que muitas pessoas descobririam a necessidade de momentos de silêncio e recolhimento em suas rotinas diárias, que a adoração eucarística se tornaria mais frequentada e fervorosa, e que até mesmo pessoas com vidas muito ativas sentiriam sede de experiências místicas que antes consideravam privilégio apenas de religiosos e religiosas. Via que surgiria uma nova geração de contemplativos no meio do mundo. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos influenciariam especificamente o mundo da educação superior e da pesquisa científica. Ele via que universidades católicas redescobririam sua identidade cristã de forma renovada, que professores e pesquisadores cristãos receberiam inspirações para integrar fé e razão em seus trabalhos acadêmicos, e que até mesmo instituições seculares seriam influenciadas por educadores que testemunhassem valores eternos através de sua competência profissional e integridade pessoal. Escreva Sabedoria Divina nos comentários se você busca a verdadeira sabedoria que vem do alto. O Santo Capuchinho via que esses períodos seriam acompanhados por uma intensificação especial dos dons do Espírito Santo entre os fiéis.
Ele observava que pessoas simples receberiam o dom da sabedoria para aconselhar outras em suas dificuldades, que jovens receberiam o dom do conselho para orientar seus colegas, que pais de família receberiam o dom da fortaleza para enfrentar provações com serenidade, e que todos os batizados descobririam de forma mais evidente os dons que receberam no sacramento da confirmação. Padre Pio alertava que durante esses períodos seria crucial manter uma atitude de constante conversão e aperfeiçoamento espiritual. Ele via que pessoas que se acomodassem espiritualmente, achando que já haviam alcançado um nível suficiente de santidade, poderiam perder muitas graças especiais que Deus queria lhes conceder. Aconselhava que todos mantivessem sempre uma sede genuína de crescer na vida espiritual, que continuassem buscando novos meios de se aproximar de Deus e que nunca considerassem concluída sua caminhada de santificação enquanto vivessem neste mundo. Nas visões do santo, esses períodos revelariam também a importância das pequenas ações realizadas por amor a Deus. Ele via que gestos simples como oferecer um copo d'água com caridade, sorrir para uma pessoa triste, ou fazer bem uma tarefa doméstica como oração, se tornariam fontes de graças extraordinárias durante esses tempos especiais. Via que Deus multiplicaria de forma sobrenatural o valor espiritual das ações mais comuns quando fossem realizadas com amor puro e intenção reta. Padre Pio descrevia com emoção especial como esses períodos afetariam as relações entre gerações dentro das famílias. Ele via avós recebendo graças especiais para transmitir a fé aos netos através de histórias e testemunhos pessoais, que netos descobririam nos avós fontes de sabedoria espiritual que não encontravam em outros lugares, e que toda a dinâmica familiar seria enriquecida por um respeito renovado pelos mais velhos e por uma valorização maior da experiência de vida como escola de santificação. Comenta Família Unida se você ora para que Deus abençoe e proteja sua família. O santo capuchinho recebia também revelações sobre como esses períodos influenciariam especificamente as pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Ele via jornalistas, radialistas, apresentadores e escritores sendo movidos a usar suas plataformas para promover valores cristãos e esperança genuína, que profissionais da mídia descobririam a responsabilidade espiritual de suas funções na formação da opinião pública e que até mesmo veículos de comunicação seculares seriam influenciados por profissionais que testemunhassem integridade e amor à verdade em seu trabalho. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria uma redescoberta especial da importância do domingo como dia do Senhor. Ele observava que famílias que durante décadas haviam tratado o domingo como um dia qualquer, começariam espontaneamente a santificá-lo através da participação na missa, do descanso, da convivência familiar e das obras de caridade. Via que comerciantes cristãos seriam inspirados a modificar seus horários para respeitar melhor o preceito dominical, e que toda a sociedade seria beneficiada por essa renovação do ritmo semanal, orientado pela fé. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos revelariam a importância da preparação espiritual para a morte. Ele via que muitas pessoas receberiam inspirações claras sobre a transitoriedade da vida terrena e a importância de se preparar adequadamente para a eternidade, que famílias redescobririam tradições cristãs relacionadas ao acompanhamento dos moribundos e que até mesmo hospitais e casas de repouso seriam transformados por funcionários que aprenderiam a ajudar os enfermos em sua preparação espiritual para o encontro com Deus. O santo descrevia também como esses períodos afetariam o mundo dos esportes e das atividades físicas.
Ele via atletas cristãos testemunhando sua fé através de comportamentos exemplares em competições que técnicos e dirigentes esportivos seriam inspirados a promover valores como fair play, trabalho em equipe e respeito pelos adversários, e que até mesmo atividades físicas simples, como caminhadas e exercícios, se tornariam oportunidades de oração e oferecimento a Deus quando realizadas com a intenção adequada. Escreva "Ofereço tudo" nos comentários se você quer consagrar todas suas atividades a Deus. Padre Pio alertava especificamente sobre a importância de manter a humildade e a simplicidade durante esses períodos extraordinários. Ele via que pessoas que recebessem graças especiais poderiam cair na tentação de se considerar superiores aos outros ou especialmente favorecidas por Deus, esquecendo-se de que todas as graças são dádivas imerecidas da misericórdia divina. Aconselhava que qualquer experiência sobrenatural fosse vivida com profunda gratidão, mas também com a consciência de que o objetivo final é sempre a maior glória de Deus e o bem das almas. Nas visões do santo, esses períodos seriam marcados por uma intensificação especial da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele observava que famílias que entronizassem a imagem do coração de Jesus em suas casas experimentariam proteções especiais e bênçãos abundantes, que a prática da primeira sexta-feira do mês se tornaria mais difundida e fervorosa, e que até mesmo pessoas que nunca haviam conhecido essa devoção seriam atraídas de forma sobrenatural para o amor misericordioso do coração de nosso Salvador. Padre Pio recebia revelações tocantes sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas que passavam por crises vocacionais ou dúvidas sobre o sentido da vida. Ele via jovens que estavam perdidos quanto ao seu futuro recebendo inspirações claras sobre suas vocações, que adultos em crise de meia-idade descobririam renovado sentido em suas vidas através de experiências espirituais marcantes, e que até mesmo pessoas idosas que se sentiam inúteis descobririam novos modos de servir a Deus e ao próximo através da oração e do testemunho de vida. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos revelariam de forma mais evidente a realidade do amor de Deus por cada pessoa individualmente. Ele via que muitos fiéis experimentariam de forma quase tangível o amor pessoal que Jesus tem por cada um, que pessoas que se consideravam indignas do amor divino descobririam, através de experiências concretas, que Deus as ama infinitamente e que essa descoberta transformaria radicalmente a autoestima espiritual e a confiança na misericórdia divina de multidões de pessoas. O santo capuchinho descrevia como esses períodos influenciariam especificamente as atividades pastorais das paróquias. Ele via que grupos de oração se multiplicariam espontaneamente, que ministérios leigos floresceriam com renovado fervor, que catequeses para adultos seriam procuradas por multidões sedentas de conhecer melhor a fé e que até mesmo atividades sociais paroquiais se tornariam oportunidades privilegiadas de evangelização e crescimento espiritual comunitário. Comenta "Renova minha paróquia", se você reza pela renovação espiritual de sua comunidade. Padre Pio via que esses períodos seriam acompanhados por uma redescoberta especial da importância da leitura espiritual e da meditação diária. Ele observava que pessoas que nunca haviam tido o hábito de ler livros espirituais sentiriam subitamente sede de conhecimento sobre Deus, que bibliotecas de conventos e seminários seriam procuradas por leigos desejosos de aprofundar sua formação cristã e que até mesmo livrarias seculares seriam surpreendidas pelo aumento na procura por obras de autores místicos e teólogos. Durante suas experiências místicas, Padre Pio recebia revelações sobre como esses períodos afetariam especificamente
as pessoas que trabalham na área da justiça e do direito. Ele via advogados, juízes, promotores e outros profissionais jurídicos sendo inspirados a buscar sempre a verdadeira justiça orientada pela lei natural e pelos princípios cristãos. Que tribunais seriam influenciados por profissionais que integrassem competência técnica com retidão moral, e que até mesmo o conceito de justiça seria aprofundado através da perspectiva da misericórdia divina. O santo descrevia também como esses períodos revelariam a importância da música e do canto como meios de elevação espiritual. Ele via que famílias redescobririam a beleza de cantar juntas hinos e cânticos religiosos, que coros paroquiais receberiam inspirações especiais para interpretar música sacra, de forma que tocasse profundamente os corações dos fiéis, e que até mesmo pessoas sem formação musical descobririam que podiam louvar a Deus através de cânticos simples, mas sinceros, que brotassem espontaneamente de corações gratos. Padre Pio alertava que durante esses períodos seria fundamental manter uma vida de penitência adequada e equilibrada. Ele via que fiéis seriam inspirados a abraçar pequenos sacrifícios cotidianos como forma de reparação pelos pecados próprios e alheios, que práticas penitenciais tradicionais como o jejum e a abstinência seriam redescobertas com renovado fervor, e que até mesmo pessoas que nunca haviam praticado mortificações voluntárias descobririam alegria espiritual em oferecer pequenos sacrifícios por amor a Deus. Escreva penitência e reparação nos comentários se você quer oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Nas visões do santo, esses períodos seriam marcados por uma intensificação especial dos fenômenos místicos entre pessoas comuns. Ele observava que experiências como locuções interiores, visões espirituais e êxtases contemplativos não ficariam limitadas apenas a religiosos e pessoas especialmente dedicadas à vida espiritual, mas se estenderiam também a leigos que mantivessem uma vida de oração fervorosa e frequentassem regularmente os sacramentos. Via que seria como se Deus quisesse acelerar o processo de santificação de muitas almas através dessas graças extraordinárias. Padre Pio recebia revelações específicas sobre como esses períodos afetariam o relacionamento entre diferentes denominações cristãs. Ele via que católicos fervorosos se tornariam pontes de diálogo com irmãos separados, não através de concessões doutrinais, mas através do testemunho de vida autenticamente cristã e da caridade genuína. Via que muitos protestantes e ortodoxos seriam tocados pela beleza da fé católica quando vissem católicos vivendo de forma coerente com suas crenças, e que isso abriria caminhos para conversões autênticas e reconciliações familiares. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos influenciariam especificamente o mundo rural e a vida no campo. Ele via agricultores e pecuaristas redescobrindo a dimensão sagrada do trabalho com a terra, que atividades agrícolas se tornariam oportunidades privilegiadas de contemplação da obra criadora de Deus, e que até mesmo técnicas de cultivo e criação seriam aperfeiçoadas através de inspirações que integrassem conhecimento científico com sabedoria espiritual. Via que o campo se tornaria um refúgio especial de paz e oração para muitas famílias. O santo capuchinho descrevia como esses períodos revelariam a importância da hospitalidade cristã como meio de santificação. Ele via que famílias que abrissem suas casas para receber hóspedes, peregrinos ou necessitados experimentariam bênçãos extraordinárias, que a prática tradicional da hospitalidade seria redescoberta com renovado fervor, e que até mesmo hotéis e pousadas dirigidos por cristãos se tornariam lugares
onde os hóspedes experimentariam não apenas conforto material, mas também paz espiritual e testemunho de vida cristã autêntica. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria também uma intensificação da devoção a São José como modelo de pai, esposo e trabalhador. Ele observava que homens católicos redescobririam em São José um modelo de masculinidade autêntica, baseada na responsabilidade, no trabalho honesto e na dedicação à família, que pais de família receberiam inspirações especiais para educar seus filhos, seguindo o exemplo do pai adotivo de Jesus, e que até mesmo solteiros descobririam em São José um intercessor poderoso para suas necessidades profissionais e vocacionais. Comenta: São José, protegei-nos, se você tem devoção especial ao pai adotivo de Jesus. O santo recebia revelações tocantes sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas que cuidam da educação infantil. Ele via professores de educação infantil, catequistas e pais sendo inspirados a educar as crianças de forma que despertasse nelas o amor natural por Deus, que métodos pedagógicos seriam aperfeiçoados através de inspirações que integrassem competência técnica com sabedoria espiritual. E que até mesmo escolas seculares seriam influenciadas por educadores que testemunhassem valores cristãos através de sua dedicação profissional e amor genuíno pelas crianças. Padre Pio descrevia como esses períodos influenciariam especificamente as atividades missionárias da Igreja. Ele via que paróquias redescobririam o fervor missionário e organizariam atividades evangelizadoras em suas regiões, que famílias católicas se tornariam núcleos de irradiação da fé em seus bairros e comunidades, e que até mesmo pessoas simples descobririam que podiam ser missionárias através de seu testemunho de vida, da oração pelos pecadores e do apoio às atividades apostólicas da Igreja. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos revelariam a importância da vida litúrgica como fonte de santificação. Ele via que fiéis descobririam riquezas espirituais insuspeitadas na participação consciente e ativa na missa e nos demais sacramentos, que cerimônias litúrgicas se tornariam momentos de verdadeira elevação espiritual para comunidades inteiras, e que até mesmo pessoas que anteriormente assistiam à missa por obrigação descobririam que a liturgia é o ponto culminante da vida cristã e fonte de todas as outras atividades apostólicas. Nas visões do santo, esses períodos seriam acompanhados por uma redescoberta especial da importância do silêncio e do recolhimento na vida espiritual. Ele observava que pessoas acostumadas ao ruído constante da vida moderna sentiriam necessidade de momentos de silêncio para encontrar Deus, que lares católicos criariam espaços e horários dedicados à oração silenciosa, e que até mesmo atividades cotidianas como cozinhar, limpar ou trabalhar se tornariam oportunidades de oração contemplativa, quando realizadas em silêncio e com intenção reta. O santo capuchinho via que esses períodos revelariam também a importância da direção espiritual como meio privilegiado de crescimento na vida interior. Ele observava que muitos fiéis sentiriam necessidade de ter um padre ou pessoa experiente que os orientasse em sua caminhada espiritual, que confessores receberiam o dom especial do discernimento para aconselhar adequadamente as almas que lhes fossem confiadas, e que até mesmo leigos com experiência espiritual sólida seriam usados por Deus para orientar outros em questões relacionadas à vida de oração e ao crescimento na virtude. Escreva "Guia meus passos" nos comentários se você busca orientação espiritual para a sua vida. Padre Pio alertava especificamente sobre a importância de manter a perseverança durante esses períodos, especialmente quando as graças especiais parecessem diminuir ou cessar temporariamente.
Ele via que algumas pessoas, depois de experimentar consolações espirituais extraordinárias, poderiam desanimar quando retornassem a períodos mais áridos espiritualmente. Aconselhava que esses momentos de aparente ausência divina fossem vividos com fé e confiança, pois muitas vezes Deus permite essas provações para purificar ainda mais as almas e fortalecer sua confiança na divina providência. Durante suas experiências místicas, Padre Pio recebia revelações sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas que trabalham na área da cultura e das artes. Ele via que artistas, escritores, músicos e outros profissionais da área cultural seriam inspirados a criar obras que elevassem o espírito humano e aproximassem as pessoas de Deus, que centros culturais dirigidos por cristãos se tornariam focos de irradiação de valores eternos e que até mesmo eventos culturais seculares seriam influenciados por participantes que testemunhassem a beleza da vida cristã através de sua competência artística e integridade pessoal. O santo descrevia com emoção especial como esses períodos afetariam as comunidades religiosas e a vida consagrada em geral. Ele via mosteiros e conventos recebendo vocações numerosas e fervorosas, que religiosos e religiosas redescobririam o fervor de suas primeiras consagrações, e que até mesmo institutos seculares e novas formas de vida consagrada floresceriam como resposta aos apelos do Espírito Santo para os tempos modernos. Via que a vida consagrada se tornaria novamente um sinal luminoso da radicalidade evangélica no meio do mundo. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria uma intensificação particular da devoção mariana em todas suas formas tradicionais. Ele observava que o mês de maio se tornaria um período de fervor mariano extraordinário, que procissões e festividades em honra de Nossa Senhora reuniriam multidões de fiéis fervorosos, e que até mesmo pessoas que tinham perdido o costume de honrar a Santíssima Virgem seriam tocadas pela graça para retomar antigas devoções ou descobrir novas formas de expressar seu amor filial pela Mãe de Deus. Nas visões do santo, esses períodos revelariam também a importância da mortificação dos sentidos como meio de purificação espiritual. Ele via que fiéis seriam inspirados a moderar o uso da televisão, internet e outros meios de entretenimento para dedicar mais tempo à oração e à vida interior, que práticas como o jejum de palavras desnecessárias ou a renúncia a pequenos prazeres se tornariam mais comuns entre pessoas que buscassem crescer na vida espiritual e que até mesmo essas pequenas mortificações voluntárias produziriam frutos extraordinários de paz e alegria espiritual. Comenta Mortificação Santa. Se você quer crescer na virtude através de pequenos sacrifícios. Padre Pio recebia revelações específicas sobre como esses períodos afetariam o relacionamento entre pais e filhos adultos. Ele via que muitas famílias que estavam divididas por incompreensões, mágoas antigas ou diferenças de opinião experimentariam reconciliações milagrosas, que pais idosos receberiam de volta o amor e o respeito de filhos que haviam se afastado, e que filhos adultos descobririam novamente a sabedoria e o valor dos conselhos paternos. Via que seria como se o amor familiar fosse purificado e elevado a um nível sobrenatural, através da ação especial da graça divina. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos influenciariam especificamente as pessoas que trabalham no atendimento ao público. Ele via vendedores, atendentes, recepcionistas e outros profissionais que lidam diretamente com pessoas sendo inspirados a transformar seu trabalho em apostolado através da paciência, da cordialidade genuína e do testemunho de vida cristã
que estabelecimentos comerciais dirigidos por cristãos se tornariam oásis de paz e honestidade em meio à competição desleal do mercado, e que até mesmo clientes seriam edificados pelo tratamento respeitoso e caridoso que receberiam. O santo capuchinho descrevia como esses períodos revelariam a importância da leitura da Sagrada Escritura como alimento diário da alma. Ele via que famílias descobririam a prática da leitura bíblica em grupo, que pessoas simples receberiam luzes especiais para compreender passagens que antes lhes pareciam difíceis ou obscuras, e que até mesmo a liturgia das horas se tornaria mais conhecida e praticada entre leigos que buscassem santificar diferentes momentos do dia através da oração oficial da Igreja. Padre Pio alertava que, durante esses períodos, seria fundamental manter uma atitude de profundo respeito e reverência pelas coisas sagradas. Ele via que igrejas se tornariam novamente lugares de silêncio e recolhimento, que fiéis redescobririam a importância de se vestir adequadamente para participar das celebrações litúrgicas e que até mesmo crianças pequenas demonstrariam naturalmente uma reverência especial pela presença eucarística de Jesus no sacrário. Via que seria como se toda a comunidade cristã redescobrisse o sentido do sagrado que havia sido obscurecido pela mentalidade secular. Nas visões do santo, esses períodos seriam marcados por uma intensificação especial da oração pelos sacerdotes e pela santificação do clero. Ele observava que fiéis leigos sentiriam inspiração especial para rezar pelos padres, que grupos de oração se formariam espontaneamente com essa intenção específica, e que até mesmo crianças seriam movidas a oferecer seus pequenos sacrifícios pela santificação dos ministros de Deus. Via que essa corrente de oração e sacrifício produziria frutos abundantes de renovação espiritual entre os sacerdotes. Escreva "Santifica nossos padres" nos comentários se você reza pela santificação do clero. Padre Pio recebia revelações tocantes sobre como esses períodos afetariam especificamente as pessoas que passam por sofrimentos físicos crônicos. Ele via que doentes descobririam um sentido sobrenatural para seus padecimentos quando os unissem aos sofrimentos de Cristo, que famílias de enfermos receberiam graças especiais de paciência e dedicação no cuidado de seus entes queridos, e que até mesmo hospitais e clínicas seriam transformados pelo testemunho de pacientes que vivessem suas doenças como oferendas de amor a Deus e instrumentos de santificação pessoal e familiar. Durante suas experiências místicas, Padre Pio observava como esses períodos influenciariam especificamente o mundo acadêmico e científico. Ele via que pesquisadores cristãos receberiam inspirações especiais para descobertas que beneficiassem a humanidade, que universidades católicas redescobririam sua vocação específica de integrar fé e razão no processo educativo, e que até mesmo cientistas não cristãos seriam levados a reconhecer que suas descobertas revelavam aspectos da sabedoria criadora de Deus impressa na ordem natural do universo. O santo descrevia como esses períodos revelariam a importância da vida fraterna e da convivência cristã autêntica. Ele via que comunidades paroquiais se tornariam verdadeiras famílias espirituais, onde os membros se ajudariam mutuamente em suas necessidades materiais e espirituais, que grupos de reflexão bíblica e círculos de oração floresceriam espontaneamente, e que até mesmo vizinhanças seriam transformadas pela presença de famílias católicas que vivessem de forma coerente com sua fé e exercessem naturalmente uma influência benéfica sobre seu ambiente social. Padre Pio via que durante esses períodos especiais haveria também uma redescoberta da importância do trabalho manual e das atividades artesanais como meios de contemplação e oferecimento a Deus.
Ele observava que pessoas descobririam alegria espiritual em atividades simples, como jardinagem, costura, carpintaria ou culinária, quando as realizassem como oração e serviço ao próximo. Que oficinas e ateliês dirigidos por cristãos se tornariam ambientes de paz e fraternidade, e que até mesmo produtos artesanais carregariam consigo algo da serenidade e do amor com que foram confeccionados. Você que me acompanhou até aqui, certamente sente em seu coração que esses tempos especiais que Padre Pio profetizou já começaram a se manifestar ao nosso redor. Talvez você mesmo já tenha experimentado algumas dessas graças extraordinárias em sua vida, ou conhece pessoas próximas que passaram por conversões surpreendentes, curas inexplicáveis ou transformações espirituais profundas. O santo de Pietrelcina nos deixou esses avisos não para nos assustar, mas para nos preparar e nos encher de esperança. Pois ele via claramente que Deus jamais abandona seus filhos e sempre encontra formas de derramar sua misericórdia sobre a humanidade. Comenta: creio nas profecias, se você reconhece os sinais dos tempos que estamos vivendo. O mais consolador nas revelações de Padre Pio é que ele sempre enfatizava que esses períodos de intensificação espiritual são manifestações do amor infinito de Deus pela humanidade. Não são castigos ou punições, mas oportunidades extraordinárias de crescimento espiritual, conversão e santificação que o Pai Celestial oferece a todos os seus filhos. O santo via que mesmo as provações e purificações que acompanham esses tempos têm como objetivo final levar as almas para mais perto de Deus e prepará-las para a eternidade bem-aventurada que ele prometeu a todos aqueles que o amam e servem com fidelidade. Se você sente que sua vida tem sido tocada de alguma forma especial ultimamente, se percebe mudanças em seu coração que não consegue explicar completamente, se sente uma sede maior de Deus e das coisas espirituais, saiba que você pode estar sendo beneficiado por essas graças especiais que Padre Pio profetizou. Não tenha medo dessas experiências, mas procure vivê-las com humildade, discernimento e sempre em comunhão com a Igreja. Busque um padre sábio para orientá-lo. Intensifique sua vida de oração e sacramental e permita que Deus continue sua obra de transformação em sua alma. Lembre-se sempre de que o objetivo de todas essas graças extraordinárias não é nos fazer sentir especiais ou superiores aos outros, mas nos tornar instrumentos mais eficazes do amor de Deus no mundo. Cada bênção que recebemos é também uma responsabilidade de servir melhor aos nossos irmãos, especialmente aos mais necessitados espiritual e materialmente. Padre Pio sempre ensinou que a verdadeira grandeza espiritual se mede pela capacidade de amar e servir sem esperar recompensa, seguindo o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, que Padre Pio amava com ternura especial e que intercedeu por tantos milagres através de suas mãos estigmatizadas, interceda também por você e sua família para que possam reconhecer e aproveitar todas as graças que Deus quer derramar sobre suas vidas durante estes tempos extraordinários. Que São José proteja seu lar e suas atividades profissionais. E que todos os santos do céu formem uma coroa luminosa de intercessão ao redor de todos aqueles que buscam sinceramente crescer na vida espiritual e corresponder aos apelos divinos. Escreva: Amém, Jesus, eu confio em vós, nos comentários para consagrar sua vida completamente ao Sagrado Coração. E você, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo, onde vamos revelar os sinais específicos que Padre Pio disse que acompanhariam esses períodos especiais, e como você pode se preparar ainda melhor espiritualmente para receber todas as graças que Deus tem preparado para a sua vida.
Ative o sininho das notificações para não perder nenhum ensinamento importante que pode transformar completamente sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe abundantemente você e todos os seus entes queridos e que Padre Pio interceda sempre por todas as suas necessidades espirituais e temporais. A paz de Cristo esteja sempre com você.